Fala galera, vamos aqui agora comentar a prova de APM do concurso do IBGE. Sem delonga nenhuma, vamos direto para a questão de número 21, que fala o seguinte: Daniel comercializava cada unidade do produto A por R$ 100 e cada unidade do produto B por R$ 200. No dia 8/4/2021, Daniel aumentou o preço da unidade do produto A em 10% e o preço da unidade do produto B em 30%. Vamos logo anotar isso aqui, né? Então vamos ver aqui o seguinte, ó, produto A, é isso? O produto A, ele vendia aqui, de acordo com a questão, ele vendia por R$ 100, né? E aí ele resolveu dar um aumento de 10%, não é verdade? E aí, se você calcular 10% de 100, 10% de 100 é igual a 10, né? É igual a 10, beleza? Então, quando ele deu o aumento, o produto que era R$ 100 passou a custar 110, beleza? Em relação ao produto B, o produto B ele custava aqui R$ 200, certo? Daqui 200. E ele resolveu dar um aumento de 30%. Beleza? Aí o que acontece, gente? 30% de 200, né? Se 10% dá 20, né? 20% dá 40, 30% dá 60, né? Se você calcular aí 30% de 200, você vai perceber que vai dar 60, beleza? E aí o que acontece? Após esse aumento, o produto passou a custar R$ 260. Isso, né? Após o dia 8/4/2021. Muito bem. Aí o que aconteceu? No dia 15/4/2021, pressionado pelos seus clientes, Daniel reduziu os preços então vigentes, tanto do produto A quanto do produto B, em 20%. Então não deu muito bom não aí para o Daniel, né? Porque os clientes reclamaram, né? Ele teve que diminuir os preços, tá? Então o que foi que ele fez? No produto A que estava 110, ele diminuiu 20%. É isso? Aí, se a gente calcular aqui 20% de 110, dá 22. Beleza? 22. Então, aí, se a gente subtrair, né, 110 menos 20%, vai dar um total aqui de R$ 88. Show de bola. Agora, no produto B, que estava custando 260, ele tirou 20% também. Certo? E aí, quando a gente faz aqui, ó, 20% de 260, o que vai acontecer? 10% dá 26, né? 10% dá 20, deixa eu botar aqui de verde. 10% dá 26, então 20% dá 52. Isso dá 52, beleza? E aí, deixa eu consertar isso aqui, ficou um pouquinho feio, né? Tem que estar tudo ok aí. 52. E aí, fazendo 260 menos os 20%, menos os R$ 52, vai nos dar um total aqui de 208. Beleza? Então, vamos entender. Primeiro, ele aumentou os preços. Não deu muito certo, a gente teve que diminuir. Beleza? E aí, deu esses valores. Beleza? Show de bola. Nessa situação, se Eduardo adquiriu de Daniel uma unidade do produto A e uma unidade do produto B no dia 16/4/2021, quanto foi que ele pagou? Veja só, dia 16/4/2021 foi depois dele ter reduzido, né? Depois dele ter tirado os 20%. Então, ele pagou aqui, ele comprou uma unidade do produto A e uma unidade do produto B. Quanto ele pagou? Na verdade, muito tranquilo agora, né? Só a gente somar, né? Muito bem. Só fazer aqui, ó, 88 mais 208. Se a gente somar aqui, vai dar um resultado de R$ 296. Foi isso que o Eduardo pagou, o que vai fazer o nosso gabarito se encaixar aqui com a letra A, inferior a 300. Beleza? Uma questão muito boa aí de se fazer, gente, questão de matemática básica que a CESP sempre gosta de cobrar, sempre gosta de colocar.
Basta você ter um conhecimento básico aí de porcentagem, que é uma questão que saiu tranquilo, né? Só ter cuidado, ler com atenção. A questão foi tranquila, foi de boa. Questão de número 22. Vamos ver aqui o que é que ela diz. O carro de Aldo faz 15 quilômetros com 1 litro de gasolina que custa 10, que custa R$ 5. Ou 10 quilômetros com 1 litro de etanol que custa R$ 3,50. Vamos anotar isso aqui, tá? Vamos colocar o seguinte, que gasolina, na gasolina, o carro dele, ele faz 15 quilômetros com 1 litro, 15 quilômetros por litro, né? De modo que 1 litro de gasolina está custando aqui R$ 5. Pronto. Muito bem. Agora, no álcool, no etanol, né? Vou botar aqui, etanol. O carro dele faz 10 quilômetros com 1 litro, certo? Sendo que esse litro, ele custa aqui R$ 3,50. É muito importante você ir lendo a questão com calma e escrevendo os dados da questão, tá? Passo a passo, para não ler tudo e depois ter que voltar do começo, tá? Então é melhor fazer assim, passo a passo, tá? Agora a gente vai julgar os itens aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui o que fala este primeiro item que eu vou fazer aqui embaixo. Item de número 1. Olha só. O custo do litro do etanol é igual a 70% do custo do litro de gasolina. O custo do etanol é 70% do custo do litro da gasolina. Vamos ver. Uma das formas de fazer essa questão é recorrendo à boa e velha regra de 3. Eu adoro a regra de 3, ajuda bastante. Olha só como fica fácil fazendo pela regra de 3. O litro da gasolina, que é R$ 5, eu vou dizer que é equivalente a 100%. Certo? Se R$ 5 é 100%, então R$ 3,50, que é o do etanol, equivale a quantos por cento? Eu não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3 simples, tá bom? Onde a gente faz aqui meios pelos extremos, e aí vamos lá. 5 vezes X dá 5X. 3,50 vezes 100 dá 350. X é igual a 350 dividido por 5, que se a gente fizer a divisão, vai dar 70, né? Vai dar justamente aqui 70%. Então, o primeiro item aqui, a gente pode afirmar que, com tranquilidade, está certo. A primeira está certa, né? Muito bem. Então, primeiro item, tranquilo. Vamos ao segundo. Olha só. Se Aldo dispõe de R$ 70 para abastecer o seu carro, ele poderá adquirir 14 litros de gasolina ou 20 litros de etanol. Olha só, gente. Outra questãozinha que a gente pode usar, a boa e velha regra de 3. Porque veio o seguinte, olha só. Vamos botar aqui na gasolina, né? Deixa eu botar aqui de uma outra cor. Vamos lá. Se for aqui na gasolina, gasolina. Na gasolina, no caso aqui, com R$ 5, né? Com R$ 5, ele compra 1 litro, né? 1 litro custa R$ 5, certo? Então, se 1 litro custa R$ 5, dessa vez aqui a gente vai ter o seguinte: R$ 70 ele compra quantos litros? É isso? Se com R$ 5 ele compra 1 litro, então com R$ 70 ele compra quantos litros? Vamos descobrir aqui fazendo a regrinha de 3 meios pelos extremos, e aí a gente vai descobrir fazendo aqui, ó, 5 vezes x, 5x, 70 vezes 1, 70. X é igual a 70 dividido por 5, portanto, x igual a, se a gente dividir aqui, vai dar justamente o 14. Então, aqui está ok, né? Aqui está tudo certo. Vamos ver agora no álcool, né? Está aqui do lado.
Vamos ver agora no etanol, mesma coisa. Etanol. No caso do etanol, com R$ 3,50 ele compra 1 litro. Se com R$ 3,50 ele compra 1 litro, então com R$ 70 ele compra quantos litros? É isso que a gente vai tentar descobrir. Então, fazendo aqui meios pelos extremos, nós vamos ter o seguinte: 3,50x igual aqui 70 vezes 1, 70, né? X é igual a 70 dividido por 3,50. Se a gente fizer divisão aqui, vai perceber que vai dar 20. Ah, Wendel, mas eu sou horrível na divisão, eu já não gosto de dividir, principalmente quando tem número com vírgula. Aí como é que eu ia fazer? Eu ia perder a questão? Não, gente. Aqui não tem dizendo que é 20? Bastava você fazer 20 vezes 3,50. Você ia ver que ia dar 70 do mesmo jeito. Aí você ia ter a constatação de que estaria certo. Beleza? Então, olha só. Com R$ 70, 14 litros de gasolina ou 20 litros de etanol. Bateu certinho, né? Tudo ok aqui. Tudo certo por enquanto. Muito bem. Agora vamos para o terceiro item, né? Deixa eu ver aqui espaço. Espaço eu vou ter que apagar aqui em algum lugar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou apagar aqui. Vamos lá para a gente fazer aqui esse terceiro. Então, a questão que a gente percebe, pessoal, mais uma vez está trabalhando totalmente a matemática básica, né? Razão, proporção, regra de 3. Essa não é uma questão muito complexa, não. É mais uma questão que exige apenas o conhecimento da matemática básica e, claro, você interpretar a questão corretamente, né? Então, vamos lá. Terceiro item. Considere-se apenas o custo dos combustíveis e o desempenho do carro anteriormente mencionados. É financeiramente mais vantajoso para Aldo abastecer o seu carro com gasolina do que com álcool. Vamos ver, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, aqui não vai dar não, eu vou apagar aqui, tá, gente? Que aí eu vou ter que fazer 2 regrinhas de 3 de novo, para a gente poder ver qual tem o melhor desempenho. Então, eu vou usar aqui esse espaço mesmo. Lembrando que agora a gente vai analisar o item 3, né? Muito bem, vamos lá. Aí vamos pensar o seguinte, né? No caso da gasolina aqui, o carro dele faz 15 quilômetros com 1 litro, não é verdade? Sendo que este litro, ele custa aqui R$5. Ou seja, ele gasta R$5 para percorrer 15 quilômetros. Na verdade, isso com o carro dele na gasolina. Ele gasta R$5 para percorrer 15 quilômetros. Certo? Vamos colocar isso aqui. Olha só. 15 quilômetros, ele gasta aqui R$5. Não é isso? Aí eu vou pensar o seguinte. Se com R$5 ele percorre 15 quilômetros, com R$1 só, ele percorreria quantos quilômetros? Vou chamar de X. Certo? Com R$1 só, quanto ele ia percorrer? Né? Eu vou fazer isso aqui com a gasolina e vou fazer o mesmo com o etanol para ver qual vai dar mais barato, né? Quantos quilômetros ele percorre aqui com R$1, certo? O que der mais quilômetros aqui vai ser mais vantajoso, obviamente. Então, essa vai ser a estratégia, tá bom? Então, vejamos. 5 vezes x, 5x. 15 vezes 1 dá 15. X é igual a 15 dividido por 3, dividindo aqui, x igual a 3. Beleza? Ou seja, com R$1, ele percorre 3 quilômetros, isso com o carro dele na gasolina. Tudo bem? Pronto. Vamos fazer agora o mesmo esquema, só com etanol, né? 10 quilômetros com 1 litro, 1 litro custa R$3,50. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer para vocês que 10 quilômetros, para percorrer 10 quilômetros, ele gasta R$3,50. Certo? Então, com R$1, ele percorreria quanto? Certo? Vamos ver aqui, fazendo meios pelos extremos, nós vamos ter o seguinte.
3,50 vezes x dá 3,50x. 10 vezes 1 dá 10. X é igual a 10 dividido por 3,50. X igual a... Aí tem o seguinte, pessoal. Se eu fosse dividir aqui 10 por 3,50, vamos lembrar do seguinte. Olha só. Temos duas casas decimais aqui, né? Aí a gente coloca aqui 2 zeros e tira a vírgula. Aí eu tenho 1.000 dividido por 350, certo? Outra coisa que eu posso fazer aqui, cancelo esse zero com esse para ficar mais simples. Eu tenho 100 dividido por 35. Se eu fizesse 35 vezes 3, deixa eu fazer aqui no cantinho, olha só, 35 vezes 3 dá 105. Então, não é por 3, né? Teria que ser por 2. Não é isso? Que dá 70. Teria que ser por 2, né? Que dá 70 aqui, sobra 30, né? Aí a gente continua a divisão. Coloco o zero aqui e aqui coloca a vírgula. Mas eu não preciso nem terminar essa conta, porque vai dar 2, alguma coisa. Olha só, na gasolina, com R$ 1, ele faz 3 quilômetros certinho. No etanol, com R$ 1, ele faz 2, alguma coisa. Ele faz menos do que 3. Não é verdade? O que faz ser mais vantajoso ele aqui é abastecer o seu veículo com o quê? Com gasolina. Na verdade, com gasolina. O que faz o terceiro item também está completamente correto. Não é verdade? Então, aqui nesse caso, olha só, o 2 já estava correto, que a gente viu. O terceiro também, né? Compensa mais com gasolina. Com R$ 1, ele percorre mais quilômetros. É mais vantajoso. Então, neste caso, o gabarito da questão vai ser a letra E. Todos os itens estão certos. Questão de número 23. Bianca precisou estimar a distância entre o ponto A, correspondente ao domicílio, a um domicílio, e o ponto B, correspondente a um estabelecimento comercial. E para isso usou a seguinte estratégia. Deixa eu colocar logo aqui. Ponto A para o ponto B. Vamos ver o que foi que Bianca aprontou. Ela caminhou do ponto A até o ponto B contando os, repara, contando os passos, né? E contabilizou 1.280 passos entre esses dois pontos. Beleza, Bianca, tá certo. Então, aqui do ponto A para o ponto B, 1.280 passos. Beleza. Aí, o que acontece? Em seguida, sabendo que a distância entre os pontos C e D era de 15 metros, ela caminhou do ponto C até o ponto D, contando os passos e contabilizou 15 passos. Então, depois disso, ela foi do ponto C até o ponto D. Essa distância tem 15 metros, certo? E contando os passos, deu aqui 20 passos. Pronto. Por fim, ela utilizou uma regra de 3 simples para estimar a distância em metros entre os pontos A e B. Ah, claro. Muito bem, Bianca, é isso aí. Com base nessas informações, considerando que Bianca tenha executado seus cálculos corretamente, a estimativa para a distância entre A e B por ela encontrada foi de quanto? Pessoal, mais uma questão de regra de 3, de razão, proporção, enfim. 3 questões aí de matemática básica, certo? Nada de outro mundo até agora, né? Até agora, o nível das questões está ok, né? Matemática básica, então, ok. Pronto. Como é que a gente faz essa questão? Repara, viu? Ela não já constatou que 15 metros é equivalente a 20 passos? É isso? Aí ela quer a distância do ponto A para o ponto B, né? Então, 1.280 passos equivale a quantos metros? A gente vai chamar de x, que a gente não sabe, né? É o que a gente vai descobrir. Beleza? Pronto. Meios pelos extremos e agora é só fazer a continha, né? E pronto, vai ficar aqui, ó, 20x, certo? Aí 1.280 vezes 15 vai dar 19.200. Beleza? Aí, o que acontece? X igual
a 19.200 dividido por 20, certo? A gente pode cancelar esse zero com esse, né? Fica 1920 dividido por 2. Se a gente efetuar essa continha aqui, dá 960. 960 metros. Gabarito, letra E. Questão 24, vamos lá. No desenvolvimento de uma pesquisa, Carlos, agente de pesquisas e mapeamento, durante 20 dias consecutivos, visitou diversos domicílios distintos de acordo com o seguinte esquema. No primeiro dia, ele visitou 12 domicílios distintos. Do segundo ao sétimo dia da pesquisa, visitou 9 domicílios distintos por dia. Do oitavo ao 20º, ele visitou 8 domicílios distintos por dia. Vamos anotar isso aqui logo, né? No primeiro dia aqui foram 12, né? Aí, do segundo ao sétimo foram 9, né? Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? E do oitavo ao 20º foram 8 domicílios, né? Então, só confirmando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Com base nas afirmações, julgo os itens seguintes. Aí, assim, até aqui, tranquilo de interpretar, né? Nada demais, nada demais. Vamos ver agora aqui, olha só. Considere as informações, julgue os itens. Primeiro, para um menor ou igual que n, que é menor ou igual a 20, denotando-se por dn a quantidade de domicílios visitados por Carlos no enésimo dia da pesquisa, tem-se que D1, D2 até o D20 é uma progressão aritmética. Você pensa, vixe, Wendel, não entendi nada, que bexiga é isso, né? Resumindo a história, tá certo? Isso aqui, gente, ele está basicamente falando a mesma coisa que estava aqui em cima, só que numa linguagem mais matemática, né? Numa linguagem mais da matemática. O que ele quer dizer aqui? É o seguinte, considerando isso aqui, o que significa esse D1? É o 12. O que significa esse D2? É o 9. Aí o D3, D4, D5, até o D20, que foi o 8. Certo? Aí ele bota aqui isso aqui, que é para dizer que o N é de 1 a 20. Claro, né? Se só foram 20 domicílios, né? Então, começa no primeiro dia, vai até o 20º dia, certo? Então, ele está dizendo que essa sequência que eu coloquei aqui de vermelho é uma progressão aritmética. Então, veja só, a pergunta em si é extremamente simples. O que complica aqui é a forma como ele pergunta. É isso que complica. Entendeu? E a CESP gosta muito de fazer isso. Uma pergunta simples, ela pergunta de uma forma complicada, certo? Mas vamos lá, ele quer saber se aqui é uma progressão aritmética. Gente, não faz o menor sentido isso ser uma progressão aritmética, né? Porque lembremos, para ser uma progressão aritmética, de um termo para o outro, tem sempre que estar aumentando ou diminuindo um número constante, que é chamado de razão. Então, aqui do 12 para o 9 diminuiu 3, do 9 para o 9, não, nada, né? Então, aí, enfim, não é uma progressão aritmética, definitivamente não tem nada a ver com a progressão aritmética, certo? Totalmente errado. Teria que estar sempre aumentando o mesmo número ou diminuindo o mesmo número até o final da sequência, o que não é o caso, tá? Então, o primeiro está errado. Segundo, para 1 menor ou igual a n menor ou igual a 20, denotando-se por IN, eu acho que é um I. Não sei se é um I, se é um T, tá? Enfim. Denotando-se por isso aqui, a quantidade total de domicílios visitados por Carlos desde o primeiro dia até o enésimo dia da pesquisa, ou ainda o que é enésimo dia, até o último dia, certo? Tem-se que, acho que é um T aqui, né? T1, T2 até T20 é uma progressão aritmética. Não, gente, não tem nada a ver com progressão aritmética. Nada a ver com progressão aritmética. É errado também, certo? Então, duas perguntinhas
simples, feitas de forma complicada, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Mas, enfim, não é progressão aritmétrica, não tem nada a ver com progressão aritmétrica aqui, tá bom? E o terceiro, no âmbito da pesquisa realizada durante os 20 dias de sua duração, Carlos visitou 170 domicílios distintos. Resumindo a história, é só somar todos esses números que estão aqui, certo? Para ver se dá os 170, tá bom? Como eu já somei, eu sei que vai dar certinho aqui 170, certo? O que faz com que essa terceira afirmação aqui esteja correta. Tudo bem? Então, você soma aqui 12 mais 9, enfim. Soma todos os números. Tá? Somando tudo, vai dar 170. Vai estar certo aqui a terceira afirmação. Então, aí, o nosso gabarito ele vai ser justamente a letra A. Apenas o item 3 está correto. Questão 25. Um organismo vivo tem a capacidade de reproduzir-se dividindo-se em dois outros organismos semelhantes a ele. A cada segundo, cada novo organismo gerado amadurece e se reproduz, gerando dois outros organismos. Olha só. Então, tem aqui, olha só, vamos botar aqui, né? Número de organismos. Vou abreviar aqui, tá? E aqui embaixo eu vou colocar os segundos. Certo? Fazer tipo aqui uma tabela. Aí aqui, né? Ele fala que a cada indivíduo, ele dá origem, aliás, a cada segundo, cada organismo dá origem a outros dois. Não é isso? Muito bem. Em certo experimento, em um instante inicial, um desses organismos foi isolado e passou-se a contabilizar a população PN dos organismos gerados a partir daquele que foi isolado, decorridos exatamente N segundos desde o instante inicial. Instante inicial é quando o tempo é zero, né? Então, nesse instante inicial, tinha um organismo que ele foi isolado. Beleza? Pronto. Ele foi isolado e está lá sozinho, tá? Um segundo depois, já não vai ter mais um. Vai ter dois, né? Porque ele vai se desenvolver e vai dar origem a outros dois, como tem dizendo lá na questão. Certo? Após 2 segundos, já não vai ter mais dois, vai ter 4. Por que 4? Porque cada um daqueles dois vai dar origem a outros dois, certo? O que vai dar aqui um total de 4. 4 organismos. Após 3 segundos, já não vai ter mais 4, vai ter 8. E assim por diante, né? Então, vai estar sempre dobrando. Por que dobrando? Porque aqui, a cada segundo, vai dar origem cada organismo vai dar origem a outros dois. Certo? Então, está sempre dobrando e assim a gente segue. Ok? Vamos lá. Nessa situação, supondo-se que no decorrer dos 10 primeiros segundos do experimento, nenhum dos organismos pereceu, ou seja, nenhum dos organismos morreu. Aí vão ter quantos organismos aí no decorrer dos 10 primeiros segundos? Então, vamos fazendo aqui, ó. O dobro de 128 dá 256. O dobro de 256 dá 512. E o dobro de 512 dá 1024. Que é justamente o que ele pediu. Tá? Então, no decorrer dos 10 primeiros segundos, a população vai ser de 1024 organismos. Muito bem. Basta agora a gente ver em qual alternativa vai se encaixar. Né? Vamos lá. P10 é o 1024, tá? 1024 é menor que 400? Nunca. Letra B. 1024. Ficou a garrancheira aqui, mas enfim. P10, que é 1024, ele está entre 400 e 600? Nunca, né? Lembrando que isso aqui é justamente o P10, né? População após 10 primeiros segundos. Pronto, nunca. Aí a gente vê aqui também, olha só, olha a letra D, né? Está entre 600 e 800? Jamais. Está entre 800 e 1000? Jamais. Vai ser a letra C, né? 1000 é menor que P10, ou seja, 1000 é menor que 1024. Gabarito aqui, letra C. Mais uma vez,
pergunta, ok, né? Sem grandes complexidades na pergunta, mas sempre a CESP arruma um jeito de complicar as coisas, nesse caso que foi nas alternativas. Para quem não tem muita afinidade com essa linguagem matemática, de repente até faz a questão aqui, mas acaba se passando nesses detalhes, tá, gente? Mas aí o gabarito é a letra C, 1024. Questão de número 26. Durante uma coleta de dados, foi observado o seguinte comportamento. No dia em que foram iniciadas as observações, cada um dos 20 agentes de pesquisa e mapeamento envolvidos na coleta visitou 20 domicílios distintos. Vamos aqui colocar de alguma forma, né? Então, 20, né? 20 APMs, né? Certo? Aí, cada um deles visitou 10 domicílios, tá? Eu vou botar aqui 10 D de domicílio, tá? 10 domicílios cada um, certo? Aí a gente pode aqui deduzir tranquilamente que deu 200 domicílios, né? Visitados. Pronto. Beleza. Aqui, ok. No primeiro dia subsequente ao início das observações, apenas 19 agentes participaram da coleta. Mas, em compensação, cada um deles visitou 11 domicílios distintos. Então, vamos pegar aqui o seguinte. Olha só. No primeiro dia subsequente, já não tinha mais 20 APMs, tinham apenas 19. Não é isso? Tinham 19. Só que para poder compensar, cada um dos 19 visitou aqui 11 domicílios cada um. Se a gente multiplicar aqui 19 vezes 11, vai dar 209. 209 domicílios visitados neste dia. Beleza. No segundo dia subsequente ao início aí dessas visitas, né? Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha só, no segundo dia, né? Apenas 18 agentes estavam lá, né? Mas em compensação, cada um deles visitou 12 domicílios para poder dar uma compensada, né? Cada um 12 domicílios. Fazendo 18 vezes 12, dá 216 domicílios. E assim por diante. Né? Beleza. Aqui, esse padrão foi mantido, então nós temos um padrão aqui, beleza, né? Toda vez que diminui um APM, toda vez que diminui um agente, tá? Aumenta um domicílio a ser visitado, ok? De novo, toda vez que diminui um agente, aumenta um domicílio a ser visitado por cada um. Esse é o padrão, essa é a lógica. Tudo bem? Vamos lá. Esse padrão foi mantido durante os 10 dias subsequentes ao início das observações. Ou seja, para 1 menor ou igual a n menor ou igual a 10, nesse intervalo aqui de 1 a 10, né? No enésimo dia subsequente ao início das observações, a quantidade de agentes envolvidos na coleta caiu para 20 menos n. Mas, em compensação, cada agente remanescente conseguiu visitar 10 mais n domicílios distintos. Beleza? Nesse dia. Gente, que é justamente o que está acontecendo, né? Olha só, o que foi acontecendo no primeiro dia? O número de agentes diminuiu, não foi? Então, não era 20? Ficou 20 menos 1. Em compensação, o número de domicílios, que era 10, né, inicialmente, ele aumentou 1, não foi? Então, ficou 10 mais 1. Não é isso? 19 vezes 11. Não foi isso que a gente fez? E desse aqui, no segundo dia, tinha 20 menos 2 APMs e domicílios 10 mais 2, né? Então aqui, ó, 18, não é isso? E aqui 12. Foi isso que a gente fez. Tudo bem? Então, nesse terceiro item, a questão só está confirmando o padrão que a gente já tinha percebido, que é qual? Diminui um APM, aumenta um domicílio a ser visitado por cada um. Essa é a lógica. Certo? Beleza. Deixa eu apagar aqui, porque a gente vai precisar de um pouquinho de espaço. Beleza. Aí a gente percebe aqui, né, que as questões começaram até fáceis, né? Aí vai avançando,
Tá certo? Foi complicando aqui um pouquinho o enunciado das questões. É um enunciado grande até, né? Vamos lá. Com base nessas informações, julgo os itens seguintes. Primeiro, no âmbito da coleta de dados, a quantidade de domicílios distintos visitados pelos agentes no dia em que foram iniciadas as observações foi igual, quer dizer, deixa eu ver de novo aqui, a quantidade de domicílios distintos visitados pelos agentes no dia em que foram iniciadas as observações foi igual à quantidade de domicílios distintos visitados no 10º dia subsequente ao início das observações. Olha só, vamos prestar bastante atenção aqui, né? Olha só, no dia em que foram iniciadas as observações, 200 domicílios foram visitados. Ele está dizendo que no 10º dia, 200 domicílios foram visitados também. Pronto. Aí, veja, ao invés de fazer aqui até chegar no 10º, né? A gente não já entendeu aquela relação aqui que eu expliquei aqui nessa quarta afirmação, não é isso? Não tem essa relaçãozinha aqui que a gente acabou de constatar? 20 menos n vezes 10 mais n, ou seja, diminui um número de APMs, aumenta o mesmo número de domicílios visitados por cada um, né? Foi o que a gente constatou. Então, no 10º dia, quer dizer que o n é 10, né? No 10º dia ficaria 20 menos 10 APMs, né? Sendo que cada APM vai visitar o quê? 10 mais 10 domicílios. 20 menos 10, 10. 10 mais 10, 20. 10 vezes 20, 200. Olha só, no 10º dia, 200 domicílios foram visitados, exatamente o mesmo valor do início das observações. Então, a primeira afirmação está certa. Beleza? A primeira afirmação está certa. Tá bom? Ou então você podia aqui fazer, né? Primeiro, você já tem aqui primeiro e segundo dia, você ia fazendo até chegar no 10º. Ia demorar um bocadinho, né? Mas seria outra forma também de fazer, tá bom? Beleza. Vamos agora para a segunda. Segunda afirmação. Deixa eu mudar aqui a cor. A quantidade máxima de domicílios visitados, de domicílios distintos visitados em um único dia, foi atingida no 5º dia subsequente ao início das observações. Quantidade máxima. Vamos comentar sobre isso, pessoal, que é o seguinte. Olha só. Se você estudou função do segundo grau, preste atenção, se você estudou função do segundo grau, quando ele fala quantidade máxima ou quantidade mínima, ele está se referindo ao vértice da parábola. Se você estudou função do segundo grau, você deve saber do que eu estou falando, certo? Então, se você calculasse o vértice dessa parábola, você constataria que é a resposta desse item 2. Tudo bem? Mas eu vou considerar que você... Eu não vou fazer dessa forma. Eu vou considerar que você não sabe dessa informação. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Perceba que no primeiro dia começou com 200. Né? Aí no primeiro dia foi 209, depois 216, começou a aumentar. Né? Mas a gente sabe que no último dia, 200 domicílios foram visitados aqui novamente. Né? Ou seja, começou no 200, está aumentando. Como no 10º dia a gente constatou aqui no primeiro item que foram 200 também, então a gente chega à conclusão de que foi aumentando, chegou o momento que começou a diminuir, né? Até que no 10º dia chegou em 200 de novo. Tudo bem? Só que chegou aqui num determinado momento em que teve um pico de domicílios visitados, né? Que é justamente a quantidade máxima. É justamente o que ele está perguntando. Tudo bem? É justamente isso aqui. Tá bom? É essa quantidade máxima que a gente vai encontrar. Aumentou, até chegar no momento aqui que chegou na quantidade máxima. Certo? Se você estudou função do segundo grau, você podia pegar essa expressão aqui, aplicar a propriedade distributiva, que a gente chama de chuveirinho,
iria aparecer aqui uma equação de segundo grau, né? E você podia calcular o vértice e encontrar a resposta. Tudo bem? Mas eu vou considerar, eu não vou fazer por esse caminho, eu vou considerar que você não sabe ou você não lembra disso. Né? Eu vou considerar dessa forma. Aí eu vou fazer de uma outra maneira, de modo a ficar mais claro para você. Preste atenção. A gente está aqui no segundo dia, né? A gente sabe que no segundo dia foram 216, certo? Se eu fosse fazer aqui no terceiro dia, vamos ver aqui o que iria acontecer. Aliás, ele fala que a quantidade máxima foi no, deixa eu ver, foi no quinto dia, né? No quinto dia. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o quarto dia. Quarto dia. Se eu fizer aqui no quarto dia, como é que seria, né? Seria 20 menos 4 APMs vezes 10 mais 4, né? 20 menos 4, 16. 10 mais 4, 14. 16 vezes 14, no caso aqui, se você fizer a conta, dá 224. Ok, tá? Vamos ver agora o quinto dia, que é o que ele está afirmando, né? Que é o que ele está afirmando. No quinto dia, seria 20 menos 5 APMs vezes 10 mais 5 visitados por cada um, né? Aqui daria 15, aqui daria 15, 15 vezes 15, 225, tranquilo. Pronto. Vamos ver agora no sexto dia, que aí a gente vai saber a resposta dessa afirmação aqui. Vamos ver aqui no sexto dia, tá? Como é que seria no sexto dia? Seria 20 menos 6 APMs, 10 mais 6 domicílios visitados por cada um. 20 menos 6 dá 14, 10 mais 6 dá 16, 14 vezes 16 dá 224. Opa! Olha lá, encontramos, né? Então, veja, né? Perceba. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegou no quinto dia, deu 225. Não é isso? Aí, quando eu fui fazer o sexto dia, é a partir dele que começa a diminuir. A partir dele começa a diminuir. Então, no sexto dia deu 224. No sétimo dia vai dar menos ainda, vai diminuindo, diminuindo, até chegar no 200. Né? Então, eu acabei de constatar que no quinto dia foi sim a quantidade máxima de domicílios visitados. Não é isso? Então, o segundo item está certo. Tá bom? Está certo. Beleza, gente? Muito bem. Vejamos agora a terceira e última afirmação, né? Vamos ver aqui. No âmbito dessa coleta de dados, para um intervalo aqui, né, de 1 a 10, denotando-se por DN a quantidade de domicílios visitados pelos agentes no enésimo dia subsequente ao início das observações, tem-se que D1, D2 até D10 é uma progressão aritmética. Claro que não, né? Claro que não. Olha só. Então, aqui nós temos, aqui, do 200 para o 209 aumentou 9. 209 para o 216 aumentou 7, né? Aqui, ó, do quarto para o quinto dia aumentou 1. Do quinto para o sexto diminuiu 1. Nada a ver com progressão aritmética. Para ser progressão aritmética, teria sempre que estar aumentando ou diminuindo o mesmo número do início ao fim. Então, apenas 1 e 2 estão corretas. Gabarito letra B. Uma questão desgastante, né? Considerando você no dia do concurso fazendo inúmeras questões. Essa é uma questão que, apesar de não ter contas muito grandes, mas é uma questão cansativa, porque você precisa pensar bastante, precisa entender o que a questão está dizendo, né? E é uma característica da banca CESP, tentar vencer pelo cansaço, né? Então, para quem vai fazer prova da CESP, tem que estar preparado para esse tipo de questão. Tudo bem? Então, tá aí, letra B. Questão 27. Ao receber uma demanda por equipamentos para a coleta de dados, a fábrica Alfa verificou que possuía 40 mil unidades desse equipamento em estoque e que era capaz de produzir 10 mil novas unidades por mês. Assim,
a quantidade Q desses equipamentos que a fábrica pode fornecer em milhares de unidades, decorridos X meses desde a data de recebimento da demanda, pode ser modelada pela função Q de X igual a 10x mais 40. Vamos entender o que é isso aqui? Ele está falando da demanda, né? Deixa eu ver aqui. Aliás, deixa eu apagar aqui que não era esse tom de verde que eu queria. O outro, agora sim. Bom, então ele está dando aqui essa função, né? Q de x igual a 10x mais 40, tá? E isso está falando de que mesmo? Vamos interpretar, gente, olha só, com bastante cuidado. O que é que significa este Q? Olha só, este Q nada mais é do que a quantidade de equipamentos que essa fábrica pode fornecer, né? Quantidade de equipamentos, certo? E aqui, este X significa o quê? Significa os meses, certo? Vamos só dar uma lida aqui de novo nesse trecho, só para confirmar, tá? Assim, a quantidade Q desses equipamentos, é isso mesmo. O que é a quantidade de equipamentos que a fábrica pode fornecer, certo? E o X é o tempo em meses. Tranquilo. Pronto. Aí vamos lá agora, né? Por outro lado, a necessidade N desses equipamentos em milhares de unidades decorridas X meses desde o início das capacitações das equipes de campo pode ser modelada pela função N de X igual a 5x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui N de X igual 5x ao quadrado, em que o N é a necessidade. Gente, questão de função, tá? Quando ele dá assim, tem que ler com bastante atenção para você se certificar do que significam essas coisas, tá, gente? Exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? É muito importante fazer isso. Então, é a necessidade de equipamentos, tá certo? Necessidade. E o X são os meses. Muito bem. Com base nessas informações e considerando que o início das capacitações das equipes de campo e o recebimento da demanda pela fábrica Alfa ocorreram no mesmo dia D, conclui-se, de acordo com os modelos propostos, que a necessidade por esses equipamentos irá igualar, olha aqui a chave, né? A necessidade vai igualar a quantidade desses equipamentos que pode ser fornecida pela fábrica Alfa quando decorridos quanto tempo. Ou seja, igualar necessidade ser igual à quantidade de equipamentos. Ou seja, pessoal, olha aqui o pulo do gato. Resumindo a história, é a necessidade N de X irá igualar a quantidade de equipamentos que a fábrica pode fornecer. Certo? Esse é o pulo do gato, essa é a interpretação da questão. Ali está a chave. Tá bom? Então, N de X é 5x quadrado e Q de X, 10x mais 40. Tudo bem? Esse 10x mais 40, vou passar para o outro lado, eles são positivos. Quando eu passar para lá, eles vão negativos. E aqui vai ficar igual a zero, né? E aí eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Olha só, equação de segundo grau, tá? Uma coisinha que eu posso fazer aqui, eu percebi que dá para dividir todos os termos aqui por 5, né? Dá uma ajudada boa aí se fizer isso, tá certo? Vamos puxar para cá. 5 dividido por 5 dá 1, né? Fica 1x quadrado. 10 dividido por 5 dá 2. 40 dividido por 5 dá 8. Já melhorou bastante, tá? Como resolver isso aqui lá no gabarito comentado aqui da prova do outro cargo do IBGE, apareceu aqui a equação de segundo grau.
eu fiz pelo método de Bhaskara, né? Que é um método que você pode usar aí tranquilamente para resolver, tá bom? Só que para variar um pouquinho, esse eu vou fazer diferente. Esse eu vou variar o método, eu vou fazer por soma e produto. Tá certo, gente? Para quem não lembra, vamos ver agora o que significa isso. Olha só. Esse carinha aqui, com o sinal trocado, vai ser a soma. Como aqui é menos 2, a soma é 2. Tá bom? Agora, este carinha aqui, com o mesmo sinal, ele é o produto. O produto é menos 8. A soma das raízes é 2, o produto das raízes é menos 8. O que eu vou pensar? Eu vou pensar em dois números que, quando eu some, dê 2, porém, quando eu multiplique, dê menos 8. É isso que eu vou pensar. Tudo bem? Aí eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pegar aqui esse menos 8 e pensar aqui em multiplicações que dê menos 8. Olha só, eu posso pensar aqui, por exemplo, em menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Não é isso? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Agora, se eu pegasse aqueles mesmos números e somasse, se eu fizesse aqui menos 2 mais 4, dá 2. Eita, encontrei dois números que, quando eu multipliquei aqui, deu menos 8, e quando eu somei, deu 2. Então, eu encontrei as raízes da minha equação, eu encontrei as respostas, né? O x1 deu menos 2 e o x2 deu 4. Muito bem. Como a questão está falando de tempo, né? Está falando de meses, está falando de tempo, não faz sentido o tempo ser negativo, não tem lógica, tá? Então, a resposta aqui vai ser conveniente para a gente. X igual a 4, o gabarito é a letra D. Questão 28, considera as funções quadráticas, né? As funções de segundo grau. F de x, vamos colocar aqui f de x, igual a A1 x quadrado, mais B1 x, mais C1, certo? E a função aqui g de x, como sendo aqui A2 x quadrado, mais B2 x, mais C2, tá? Em que A1, B1, C1, A2, B2 e C2 são constantes, em que A1 é maior que zero e A2 é menor que zero. Olha só, vamos lembrar aqui de um detalhe importantíssimo, né? Que é o seguinte, numa função de segundo grau, quando A é maior do que zero, a parábola tem concavidade para cima. Carinha feliz aqui, né? E aqui, ó, quando o A é menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo, carinha triste. É isso? Está dizendo aqui, né? Acerca dessas informações, julgue os itens seguintes considerando o plano cartesiano usual, x ou y. Tá. Primeira informação. O gráfico da função f é uma parábola com concavidade voltada para cima. Tá certo, né? A gente já viu aqui. E o gráfico de uma função g de x tem concavidade voltada para baixo. Certo também, carinha triste. Primeira afirmação, certa. Ok. Vamos para a segunda. Os gráficos de f e g, os gráficos das funções f e g podem não assumir pontos em comum, ou seja, ser uma, sei lá, um assim e outra assim, pode acontecer, tudo bem, certo? Podem possuir um único ponto em comum, pode também, né? Um assim e outra assim, ter um ponto só em comum, pode também, tranquilo, certo? Ou pode possuir dois pontos distintos em comum, pode também, tipo um assim e outro assim, ó. Dois pontos em comum, pode também. Tudo certo ali na segunda afirmação. Certíssima. Beleza. Pronto.
Aí vamos, deixa eu apagar aqui, tá? Então tá pedindo conhecimento aí de função de segundo grau, né? Então a gente percebe assim que a CESP, ela não tem essa coisa, vou poupar o candidato. Não, não vai poupar nada, tá cobrando mesmo, né? É um cargo de nível médio, temporário, né? Realmente é uma questão assim que não é contextualizada, é uma questão seca mesmo, que exige conhecimento de função de segundo grau, exige de lembrar de coisas assim que são coisas básicas, mas são coisas assim que o concurseiro, função de segundo grau não cai em todo concurso, né? O concurseiro não está tão habituado com esse tipo de questão, certo? Então, essa é a grande dificuldade. Só que a CEF não quer nem saber, ela cobrou mesmo, né? Então, vamos embora. Vamos lá. Terceira, já que A1 é maior que zero, o gráfico da função f pode não interceptar o eixo x. É verdade, gente. Olha só. Deixa eu fazer aqui uma observação importante. Vai ficar meio troncho. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Totalmente troncho, mas vai ficar assim mesmo. Existem três possibilidades, tá, gente? Olha só. Ou uma parábola toca o eixo x duas vezes. Tocou uma, tocou duas. Ou toca o eixo x uma vez, ou não toca nenhuma vez. Então, a primeira parte, certíssima. Tá? Pode não interceptar o eixo x, mas necessariamente intercepta o eixo y. Gente, a parábola sempre vai tocar o eixo y em algum momento, mesmo que demore, não importe a função, ela sempre vai... Ficou troncho aqui, tá, gente? Mas sempre vai tocar o eixo y. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, ele diz aqui, mas necessariamente intercepta o eixo y. Até aqui, tá tudo ok. Que tipo aqui, essa parábola? Ela vai subir aqui, subir, 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 infinitamente. Vai chegar um momento que, inevitavelmente, ela vai tocar o eixo X, aliás, o eixo Y. Ela vai tocar esse eixo aqui, certo? Inevitavelmente, em algum momento, ela vai tocar. Isso em qualquer parábola. Qualquer parábola. Sempre vai tocar. Tudo bem? Pronto. Então, até aqui onde eu marquei está certo. Vamos ver o restante. Por outro lado, já que A2 é menor que zero, o gráfico da função g pode não interceptar o eixo OY. Não, de forma alguma. Independente do A ser positivo ou negativo, toda parábola sempre vai tocar o eixo Y. Sempre vai tocar. Certo? Então, já boiou aqui, né? Boiou, tá? Aí o restante aqui, mas não necessariamente intercepta o eixo. Pode tocar, pode não tocar, né? Tem três possibilidades, mas não interceptar o eixo Y, nada a ver. Sempre vai interceptar. Então, tá errado aqui, né? Estão certas aqui, ó. Apenas 1 e 2, gabarito, letra B. Questão 29 fala aqui desse texto. Vamos ver aqui. Considere a figura a seguir, que consiste de um retângulo maior subdividido em 45 retângulos menores, do qual estão destacados os pontos A, B e C. Ao lado do retângulo maior estão indicados o norte, sul, leste e oeste. Tem um mapa fora de escala, certo? De parte de uma cidade onde será realizada uma pesquisa domiciliar. Beleza. As linhas retas representam as ruas, e os quarteirões são os retângulos menores que medem 300 metros na direção oeste e leste e 60 metros na direção sul-norte. Resumindo, é o seguinte que ele está dizendo. Cada retângulozinho desse aqui, ele tem 300 metros assim e 60 metros assim. Basicamente é isso. Tá? Durante os trabalhos, cada agente de pesquisa, cada PM, né, que sairá necessariamente do ponto A, somente pode caminhar nos sentidos oeste e leste ou sul-norte. Ou seja, ele não pode caminhar na diagonal, né? Tipo assim, vamos lá, saindo aqui do ponto A, ele não pode caminhar na diagonal, não pode, obviamente, ir por cima das casas, né? Obviamente. Então, vamos lá ver o que ele diz aqui na questão de número 9. Com base no texto,
A distância percorrida por um APM que saia do ponto A e passe pelo ponto B e chegue no C será de quanto? Olha só, gente. Ele vai sair do A, vai para o B e depois vai do B até o C. Não é isso? Vão pensar comigo o seguinte. Olha só. Independente dos caminhos que você escolha, sempre vai acontecer o seguinte. Para ele ir do ponto A para o ponto B, ele vai caminhar aqui, ó. 1, 2, 3 vezes para a direita, né, no sentido leste, e 1, 2, 3, 4 para cima no sentido norte. Tá? Independente do que você escolha, do caminho que você escolha para chegar do A para o B, sempre vão ser 3 para o sentido leste e 4 para cima para o sentido norte. Não é isso? Então, ali, para o sentido leste, 300 mais 300 mais 300, né? Ou 300 vezes 3, que dá 900 metros no sentido leste. Agora, para cima, né? Como são 60 metros, né? 64 vezes. É isso? 60 mais 60 mais 60 mais 60. Então, fazendo aqui, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá? 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Que dá, no caso, 240, né? Então, somando aqui, 1.140 metros para chegar do ponto A até o ponto B, certo? Pronto. Agora, vamos do ponto B até o ponto C, que eu vou destacar de azul. Não importa o caminho que você escolha, do ponto B para o ponto C, ele vai andar aqui, ó, 2 casinhas aqui para o sentido oeste, ou seja, 300 vezes 2. E vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para o norte. 60 vezes 5. Que dá aqui 900 metros. Né? Pronto. Acabou-se. Então, finalmente, para ir do ponto A até o ponto C, né? Passando por B, é só somar, né? 1.140 mais 900. Se você somar, vai perceber que vai dar exatamente aqui 2.040 metros, certo? O que vai fazer aqui com que o nosso gabarito ele seja justamente a letra D. Questão 30, ainda sobre esse texto aqui, ele pergunta o seguinte, olha só. O número de caminhos distintos que podem ser percorridos por um APM para se deslocar do ponto A ao ponto C, passando por B. Essa aqui já é uma questão um pouquinho mais cabulosa, certo? Questão de análise combinatória, de quantos caminhos distintos. Apesar disso, não é uma novidade. Inclusive, eu já vi Banca CESP cobrar exatamente esse mesmo tipo de questão em outro concurso. Foi o concurso Polícia Militar de Alagoas, 2018. Tinha uma questão que era o mesmo tipo de pergunta. Só mudava o mapa, assim, tal. Mas caminhos distintos, análise combinatória, certo? Como é que a gente podia fazer esse tipo de questão? Vamos pensar comigo o seguinte. Primeiro, ele vai passar aqui, olha só. Primeiro ele vai de A até B, né? Muito bem. Para ele ir do A até B, o que ele tem que fazer? Olha só. Leste, 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 norte, 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 norte. Vamos colocar aqui, olha só. Do A até o B, ele tem leste, 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 norte, 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 norte. Tudo bem? Independente, pessoal, se você vai... Por exemplo, se você fosse aqui por cima, ó, norte, norte, norte. Enfim, se você fosse aqui, por exemplo, mais uma vez, você ia fazer norte 4 vezes e oeste 3 vezes. Não importa o que você escolha para ir do A até o B, você sempre vai 3 vezes para o oeste e 4 vezes para o norte. Sempre isso. Tudo bem? O que você pode fazer é variar, né? O que você pode fazer é permutar essas situações aqui,
né? De repente você pode ser lá leste, norte, leste, norte, norte, leste, norte. Enfim, você pode variar aqui a ordem que você vai fazer isso aqui. Ou seja, você pode permutar aqui essas letrinhas, tudo bem? Ou seja, permutação. Permutação com repetição. Por quê? Porque tem letras repetidas. Vamos lembrar da formulazinha da permutação? É n fatorial. Né? O que é n? Número de letras. Então, nós temos aqui um total de 7 letras. 7 fatorial. Só que é com repetição, né? A letra L aparece 3 vezes, a letra N aparece 4 vezes. Beleza, gente? Então, permutação com repetição, certo? Como resolve esse negócio? Vou fazer aqui embaixo, tá? Faz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aqui você já trava. É isso? Por que a gente trava ali? Porque 4 fatorial cancela com 4 fatorial. 3 fatorial, perdão, gente. 3 fatorial é 6, né? Então, pode cancelar com esse 6 aqui. Olha só o que sobrou. 7 vezes 5, que dá 35. Certo? Se você estudou análise combinatória, você deve lembrar como é que se resolve isso aqui, né? Então, deu 35. 35 formas de ir de A até o B. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Agora, vamos do B até o C. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos ver aqui agora. Vou fazer de azul. Do B até o C. Do B até o C, independente de como você vai escolher, mas você sempre vai escolher o seguinte. Leste. Leste. Norte, 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 norte. Você vai 2 vezes para o leste e 5 vezes para o norte. Não é isso? Novamente aqui, permutação com repetição. Né? Nós temos aqui 7 letras. Com repetição, o L aparece 2 vezes, o norte aparece 5 vezes. Tudo bem? Aí você resolve aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Certo? Aí aqui você dá aquela cancelada marota, né? 2 fatorial é igual a 2. Você pode simplificar aqui com 6, né? Que dá 3. 3 vezes 7, 21. 21. Tudo bem? Pronto. E agora, Wendel, como é que eu faço para descobrir a resposta? Agora é o seguinte, olha só. Ele vai de A até B e de B para C. Primeiro ele vai de A até B e de B para C. Se você lembra bem de análise combinatória, existe o princípio, princípios de contagem que diz que o E é o princípio multiplicativo. Então, quando a gente fala o E, a gente multiplica, né? Tem que lembrar, o E multiplica, o OU soma, né? Como foi o E aqui, a gente multiplica 35 vezes 21. Tudo bem? Se você fizer a conta aí, você vai perceber que o resultado vai dar 735. O que vai bater aí com a letra E. Questão 31, ele fala, ainda falando do mesmo texto, né? Ele pede para a gente... Vamos ver aqui o seguinte, olha só. Considerando-se que a regra de deslocamentos apenas pode ser executada no sentido oeste-oeste ou sul-norte, eu já tinha falado, considere que ao percorrer um caminho entre os pontos A e C, um APM que olha sempre para frente, tenha conseguido visualizar em todo o trajeto por ele executado uma torre localizada no ponto B. Aqui no ponto B. Com um giro de seu olhar inferior a 180 graus. 180 graus é um giro de meia volta, né? Um giro de meia volta, é um ângulo raso. Olha só, um ângulo raso aqui, 180 graus. Então, ele vai girar o olhar dele com um ângulo inferior, justamente a 180 graus, no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao do ponteiro do relógio. Na situação, julgo os seguintes itens. Vamos lá, primeiro.
O APM deve necessariamente iniciar o seu trajeto deslocando-se na direção oeste-leste. Muito bem. Então, vamos lá. Para que isso aconteça, ó, oeste, leste, nesse sentido aqui. Justamente. Porque se ele vier nesse sentido, considerando que o poste está... O poste não, a torre, né? Cadê aqui? Enfim, está aqui no ponto B. Sempre que ele olhar aqui, certo? Sempre que ele for olhar aqui para o ponto B, vai ser um ângulo inferior a 180 graus. Vai ser um ângulo inferior a 180 graus. Né? Então, vai bater aqui com o primeiro item, tá certinho. Né? Se ele sempre for nesse sentido, tá? Vai girar aqui o olhar um ângulo inferior a 180 graus. Beleza? Vamos ver aqui agora o segundo. Olha só. Existe mais de um trajeto cumprindo todas as condições impostas que pode ter sido percorrido pelo APM. Com certeza, né, gente? Porque, veja, na questão anterior a gente viu que tem vários caminhos aqui, né? Se ele vier assim, sei lá, por exemplo, ok, tá? Ok. A torre lá sempre vai estar ali no ângulo de inferior a 180 graus do ponto de vista dele. Se ele vier assim também, ó, se você preferir, sei lá, você vem por aqui, assim, 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 né? Então, também inferior a 180 graus, tá? Então, tem vários caminhos aí que ele pode, tem mais de um caminho com certeza que ele pode estar nessa situação. Então, o segundo também está correto. Beleza? Muito bem. E terceiro, o trajeto em que o APM saindo de A se desloque sempre na direção oeste-oeste até ficar diretamente ao sul do ponto C. Então, espera aí. Ele veio daqui, né, do ponto A, nessa direção, tá? Até ficar exatamente ao sul do ponto C. Até ficar aqui, né? E aí, em seguida, ele se desloque na direção sul-norte até chegar no ponto C. Até chegar aqui. A questão está dizendo que esse trajeto aqui vai atender, tá, a todas as condições impostas. Pessoal, seguinte, a gente já viu que se ele vier daqui até aqui, está tudo certo, né? Ele está sempre olhando para frente, um ângulo sempre menor do que 180 graus. Massa. Se ele passar daqui, veja só, à medida que ele vai passando para chegar aqui, em qualquer lugar que você considere, o ângulo que ele vai ter que girar para olhar para o ponto B também vai ser menor do que 180 graus. Também vai ser menor. Tá bom? Então, até ali também está tudo certo. E à medida que ele vai aqui passando, ó, nesse sentido aqui, até chegar lá no ponto C, também em qualquer lugar que você considerar aqui, sempre que eu olhar para o ponto B, o ângulo também vai ser sempre menor do que 180, tá bom? Então, neste caso aqui, também vai estar correto a terceira afirmação. Tudo bem? Também vai estar correta. Deixa eu só confirmar aqui um detalhe, que eu agora que eu notei sobre esse item 2 aqui, ó. Pera aí, viu? Ele vai de A até C, né? Ele vai de A até C. Muito bem. Deixa eu só ler aqui novamente o item 2. Existe mais de um trajeto cumprindo todas as condições impostas por ele, né, até chegar lá. Então, quer dizer que ele não vai necessariamente passar pelo ponto B aqui, né? Muito bem, mas de toda forma não faz diferença, porque, veja só, eu fiz esse trajeto aqui do A até o C, cumpriu todas as especificações, né? Mas poderia também, sei lá, ele poderia vir por aqui, não é isso? Poderia vir assim, subindo, para cá, para cá, para cá, até chegar onde ele quiser. De toda forma, gente, nesse item 2, existe mais de um caminho aí que ele pode percorrer até chegar no ponto C, de modo que a torre esteja no ângulo aí inferior a 180 graus quando ele for olhar. Então, de toda forma, aí ele vai cumprir essa especificação que está dizendo na questão. Beleza? Então, nesse caso aí, né, todos os itens estão certos,
O gabarito vai ser a letra E. Questão de número 32. Considere que para realizar um conjunto de visitas domiciliares tenha sido selecionada de um grupo de 10 APMs uma equipe composta por um supervisor, um coordenador, 4 coletores de informações e 4 coletores de informações. Se todos os APMs do grupo forem igualmente hábeis para desempenho de qualquer uma dessas funções, a equipe poderá ser formada de quantas maneiras distintas? Questão aí de análise combinatória, né? Ele vai escolher aqui, ó, coordenador, supervisor, né? E aqui vão ter 4 coletores de informação. Eu vou colocar aqui CI, tá? 4 CIs. De quantas maneiras pode ser feita essa escolha? Vamos lá. Muito bem. Gente, primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, olha só. Na hora de escolher coordenadores e supervisores, né? Um coordenador e um supervisor. Será que a ordem de escolha vai importar? Será, gente? Olha só. Se eu escolher aqui, por exemplo, João e Ana. João é coordenador, Ana é supervisora. Agora, se eu trocasse a ordem, Ana e depois João. Opa, Ana coordenadora, João supervisor. Então, se eu alterar a ordem, altera o meu resultado. Se altera, aí você pensa, a de altera, a de arranjo. Tá certo, gente? A de altera, a de arranjo. Beleza? Então, como é que a gente poderia aqui fazer essa questão? Então, vai ser um arranjo, né? Então, eu tenho ali 10 pessoas, vou escolher 2 para este cargo. Tudo bem? De 10 pessoas, vou escolher 2 para estes 2 cargos aqui. Certo? Arranjo. Tá bom? Aí eu vou botar aqui direto na formazinha do arranjo. Certo? Fica 10 fatorial sobre 8 fatorial, tá? E aí, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Tranquilo? Olha só. O 8 fatorial cancela com 8 fatorial. Olha o que sobrou aí. 10 vezes 9 dá o quê? Dá 90. Beleza? Então, para escolher coordenadores e supervisores, tem 90 maneiras diferentes, 90 maneiras distintas. Tá bom? Vamos agora para os coletores de informação. Estes eu vou fazer aqui nessa parte. Tá bom? Vamos lá. Agora, para escolher esse pessoal aqui, gente, eu não tenho mais 10 pessoas, né? Não tenho mais 10. Agora eu tenho 8, né? Porque 2 eu já escolhi ali para ser coordenador e supervisor. Eu só tenho 8, né? Das 8, eu vou escolher 4. Tudo bem? Aí fica aquela questão. Será que vai ser combinação ou será que vai ser arranjo? Gente, para escolher aqui os coletores de informação, vai ser combinação. Por quê? Porque todas as 4 pessoas escolhidas vão desempenhar a mesma função. Então, tanto faz a ordem. Tudo bem, gente? Tanto faz a ordem. Se eu mudar a ordem, vai conservar o meu resultado. Aí você pensa C de conserva, C de combinação. Tá certo? Na outra, alterou, porque se eu mudasse a ordem, ia alterar a situação. Nessa aqui, se eu alterar a ordem, vai conservar. Então, é combinação. Tudo bem? Então, vai ser aqui, ó, C, tá certo? Só temos 8 pessoas disponíveis. Das 8, nós vamos escolher 4, tá bom? Vamos jogar aqui na formulazinha da combinação. Se você estudou combinação, você lembra bem aqui da formulazinha, não é verdade? Então, fica 8 fatorial dividido por 4 fatorial e 4 fatorial. Resolvendo aqui. Olha só. 4 fatorial. 4 fatorial. É isso? Aí aqui, cancela isso com esse. 4 fatorial é 24, né, gente? 4 fatorial é 24. Aí o que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouquinho? A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu me passei aqui na cor. A gente pode fazer assim. Esse 8 simplificar com 24, né? 8 simplificar com 24. Fica 3. Né? 3 aqui embaixo. E esse 6
simplificar com esse 3, que fica 2. Tudo bem? Que fica 2. Tá? Aí, o que foi que sobrou lá em cima? 7 vezes 2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7 dá 70. Tudo bem? Então, tem 70 maneiras de escolher aqui os coletores de informação. Tá? Pronto. Para finalizar a questão, o que a gente vai pensar? Ele vai escolher aqui os coordenadores junto com supervisores e os coletores de informação. E aí você lembra princípio de contagem, né? Princípio multiplicativo. O E multiplica 90 vezes 70. Se você fizer essa multiplicação, já vou botar aqui o resultado, tá, pessoal? Dá 6.300. Análise combinatória na veia. Um assunto, é o assunto que a CESP mais gosta de cobrar, tá, gente? Sempre tem análise combinatória nas provas da CESP. Então, gabarito, letra C. Questão 33 de conjuntos, né? Olha só, considere uma entrevista com 1.000 jovens. Tenha revelado que 400 pretendem concluir um curso superior, 800 pretendem se casar, 200 não pretendem nenhuma coisa nem outra. Vamos colocar aqui no diagrama, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó. Casar e aqui curso superior, certo? Pronto. Considerando-se que nenhum dos jovens entrevistados deixou de responder a entrevista, é correto afirmar que... Vamos logo montar aqui, né? A gente sempre começa pelo meio, né, gente? Né? Pela intersecção, tá bom? E a intersecção é o que tem em comum nos dois. É a galera que pretende se casar e também concluir o ensino superior. Aqui não tem dizendo, né? A gente não sabe qual é esse valor. Se a gente não sabe, a gente chama de X, tá bom? Pronto. Aí aqui, olha só. 800 pretendem se casar, né? Então, 800 vai ser aqui. Mas aqui nessa parte eu vou botar 800 menos x. Não é isso? Se você estudou conjuntos, você está ligado que é dessa forma que se faz. Não é isso? Pronto. E aqui, olha só, 400 pretendem concluir um curso superior. Então, aqui seria 400 menos x. Tudo bem? Que aqui, esse 400 menos x é a galera que quer somente concluir o ensino superior, sem considerar os que querem casar e também concluir o ensino superior. Entendeu? Por isso que a gente subtrai pelo que está no meio. Tá bom? E 200 pessoas não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Então, vamos botar aqui 200 pessoas que, enfim, nenhuma coisa nem outra. Beleza. Aí, para a gente resolver isso aqui, né, gente? A gente soma tudo e iguala ao total. Então, seria 800 menos x mais 400 menos x mais 200 igual ao total, que é 1.000. Tudo bem? Aí o que que acontece? Olha só. X negativo com X positivo aqui pode cancelar. Vamos resolver aqui esse negócio. Nós vamos ter o seguinte. 800 mais 400 dá 1.200. 1.200 mais 200, 1.400. Menos aquele X ali que sobrou, igual a 1.000. Gente, aqui está muito claro que X é 400, né? X é 400. Certo? Então, aí o que que acontece? Se o X é 400, aqui vai ser o quê? 800 menos 400, que vai dar 400. Olha só. 400 pessoas querem apenas se casar. 400 pessoas querem se casar e concluir o ensino superior. E aqui, 400 menos 400 dá zero. Ninguém quer apenas concluir o ensino superior. É isso? No lugar do X, eu botei o 400 que a gente encontrou. Cheguei nesses valores. Tá bom? Agora é só observar a alternativa. Aí a gente vai verificar aqui, veja só, viu? Letra A. Entre os jovens entrevistados que pretendem concluir um curso superior, a maioria não pretende se casar. Entre os jovens entrevistados que pretendem concluir o ensino superior, a maioria não pretende se casar. Errado, né? Errado.
do que quer ensino superior, todo mundo que quer o ensino superior, que conclui o ensino superior, quer também se casar, né? Está aqui na interseção. Porque não tem pessoas que querem somente concluir o ensino superior. Não tem, deu zero. Né? Então, letra A está errada. Letra B. Todos os jovens entrevistados que pretendem concluir o ensino superior também pretendem se casar. Fato. Letra B. Né? Ensino superior, todo mundo aqui quer se casar, porque lembrando, essa região aqui, deixa eu até destacar para deixar bem explicadinho. Essa região aqui, que é a galera que quer fazer exclusivamente ensino superior, a gente viu que deu zero, né? Ninguém quer fazer só ensino superior. Todo mundo que quer concluir ensino superior também quer se casar. Gabarito, letra B. Questão de conjunto também, sempre a banca certa gosta de tá cobrando, tá bom? Questão 34. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P, se então Q ou R, em que P, Q e R são proposições simples, independentes entre si, que representam valor lógico falso, é igual a quanto? Gente, é o seguinte, eu sempre vou achar mais seguro fazer uma questão como essa por meio da tabela verdade. Wenda, mas tem uma outra forma? Tem. Tem uma outra forma, que é até bem mais rápida. Só que, assim, ele exige que você pense mais, exige que você tome muito mais cuidado. Eu, por uma preferência minha, vou resolver essa questão por meio da tabela verdade, porque na minha concepção, apesar de demorar um pouquinho mais, é mais seguro de se fazer e a resposta fica mais clara. Tudo bem? Então, vou fazer por meio da tabela verdade. Como é uma proposição composta por 3 proposições simples, dá uma tabela verdade com 8 linhas. Já deixei aqui o esboço dela, né? Eu fiz todas as combinações de verdadeiro ou falso. VVV, VVF, VFV, VFF, FFF, FFV, enfim, todas as combinações. Tudo bem? Então, deu 8 linhas. E aí é o seguinte, vejam só, eu tenho P, se então Q, ou R, por onde a gente começa. Se você estudou direitinho, você deve ter visto a ordem de precedência, né? Como não tem parênteses aqui, aí eu tenho o conectivo se então, tenho o conectivo ou. Como é que eu sei por onde eu começo? Começo pelo ou, né? Porque a ordem de precedência diz que o ou a gente resolve antes do se então. Tudo bem? Então vamos fazer aqui, olha só, vou fazer aqui, ó, que ou R, certo? Tabela verdade do conectivo, ou se você estudou lógica, você está ligado. Para ser verdadeiro, basta que pelo menos uma seja verdadeira. Não é verdade? Eu estou aqui, ó, Q ou R. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Aí, falso com falso, agora não tem jeito, né? Dá falso. Falso com falso, dá falso. Aí, falso com verdadeiro, aí dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, né? Basta que pelo menos uma seja verdadeira, que dá tudo verdadeiro. Muito bem. Pronto. Aí agora eu vou pegar isso que eu acabei de fazer. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, tá? Vou pegar isso que eu acabei de fazer. Eita, que eu fiz besteira ali. Deixa eu consertar. Aqui era um F. Pronto. Aí a gente vai juntar isso aqui agora, pessoal, com a proposição P, né? Com a proposição P, usando o conectivo se então. Não é isso? Vamos colocar aqui P, se então, Q ou R. Lembrando que isso aqui já está resolvido, né? Que é justamente essa parte aqui. Tá bom? Eu vou juntar agora com o P, usando o conectivo se então. Tá bom, gente? Conectivo se então, como é a tabela verdade, frasezinha da Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa, ou seja, só dá falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda dá falsa. Se não for Vera Fischer, é verdadeiro. Tudo bem? Se você estudou lógica, você está ligado nisso.
Então, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. V com V, verdadeiro. V com V, verdadeiro. Agora, olha essa próxima. V com F. Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Ok? Vamos fazer as outras. Concluindo aqui. Falso com falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. É tudo falso com verdadeiro agora, né? Então vai dar tudo verdadeiro aqui no final. Pronto. Galera, resolvi. No final, eu percebi que na resposta final só tem uma, né? Só tem uma falsidade aqui, né? Isso só tem uma falsidade. Beleza? Que é justamente o que ele está querendo saber. A quantidade de linhas, né, que vai dar o resultado falso. Só tem uma linha que vai dar falso. Gabarito, letra A. Então, quando você faz a tabela verdade, você não tem dúvida quanto à resposta, né? Você não tem dúvida quanto ao que ele está pedindo. Tudo bem? Então, fica claro aqui que a resposta é a letra A. E, finalmente, questão 35, considere a proposição se fazemos chamadas telefônicas, vírgula, não entrevistamos presencialmente nas ruas. É o conectivo sim, então, tá, gente? Mesmo não tendo o então aqui, ele fica implícito, tá bom? Ele quer que a gente assinale a alternativa que tem a negação do conectivo, a negação dessa frase aqui, né? Negação de proposição composta com o conectivo sim, então. Questão extremamente simples, se você estudou a negação dos conectivos, a negação das proposições compostas, é só lembrar da regrinha que não tem segredo nenhum, tá? Negação do sim, então, mantém a primeira, tá certo? Mantém isso aqui. Fazemos chamadas telefônicas, certo? Negamos a segunda, aí aqui tem o não, né? Quando eu vou negar uma frase que já tem o não, é só tirar o não, certo? Então, entrevistamos presencialmente nas ruas, e o conectivo que é o sim, então, a gente troca pelo E. Troca pelo E. Então, ficaria, fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas. Olha só, fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas. Gabarito, letra C. Negação de proposições compostas, mais precisamente, do sim, então.